Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo, dando continuidade à nossa série de estudos sobre como salvar o seu casamento em 30 dias, com suor, lágrimas e o desfrute das maravilhas de Deus. Pois nessa jornada vamos sofrer juntos, vamos chorar juntos, mas também vamos comemorar aquilo que o Senhor vai estar realizando ao longo desse período. Porque grandes coisas o Senhor já fez por nós, por isso estamos alegres. Você que chegou nesse vídeo por uma busca no YouTube, quero te convidar a assistir os outros demais vídeos. Sou o pastor Jonas Epitácio, conselheiro bíblico, e uso os princípios bíblicos para trazer esperança, alegria, conforto e desafiá-lo a viver uma esperança naquele que pode renovar todas as coisas. Começamos a nossa abordagem sempre apresentando um versículo bíblico, fazendo a aplicação para a perspectiva daquela época, bem como para o mundo contemporâneo que estamos vivendo. Fazendo uma hermenêutica biblicamente orientada, levando ao coração daqueles que reconhecem a palavra de Deus como a própria Escritura Sagrada e se deleitando nela para o louvor da glória de Deus. Por isso convido você hoje a abrir em Deuteronômio capítulo 6, isso mesmo, do verso 6 e ao verso 7, vamos fazer a leitura. Como sempre fazemos, vamos orar pedindo ao Senhor iluminação para nos guiar durante todo esse período. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por estarmos aqui, muito obrigado pelo teu infinito amor, muito obrigado porque o Senhor tem aberto essa oportunidade aqui. Consola, ó Deus, esse homem ou essa mulher. Consola, ó Deus, os nossos corações, para que possamos depositar em Ti toda a nossa ansiedade. E cremos, no nome de Jesus, que o Senhor guardará o nosso coração, bem como a nossa mente, para que possamos ter sentimentos biblicamente orientados e uma visão de mundo e mente pela Tua palavra. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Bem, para você que já nos acompanha durante todo esse período, sabe que cada cor de camisa representa uma motivação para estar aqui. Nessa série de 30 dias vamos falar suor, lágrima e desfrute das maravilhas de Deus. E a cor azul representa justamente essa ação, esse suor. Então hoje tem muita coisa para você colocar em prática para tomar as rédeas do seu matrimônio e conduzir. Quando eu falo conduzi-los aqui, marido e filhos ou esposa e filhos para a direção a qual o Senhor requer de nós, deseja de nós. Bem, hoje vamos falar de um tema de como educar filhos. Isso mesmo. Por que falar nisso quando falamos sobre matrimônio? Porque não há nada tão frustrante, ao mesmo tempo de fonte de contentamento, como a própria educação de filhos, a criação de filhos. Irmãos, olhar aquele rostinho parecido com a gente, falando papai, mamãe, eu te amo. Eu que sou pai de 3 filhos, 2 meninos e uma menina, vejo a maneira diferente, tanto do tratamento das meninas quanto dos meninos, mas uma coisa é certa, a satisfação de vê-los crescer é indescritível. Ao mesmo tempo, ocupa muito tanto a minha esposa quanto a mim. Muitas vezes passamos horas pensando como será o futuro deles, como serão suas escolhas. Será que eles vão abraçar a mesma fé que abraçamos? Será que terão uma boa profissão? Uma coisa é certa, independente das suas escolhas, elas dependem de uma boa educação no próprio lar. E isso, educar é liderar. Isso mesmo. Não tem como falar de educação e não falar de liderança. Mas o que é liderar? Liderar é influenciar. E o que mais influencia o seu filho? Qual é a ferramenta ou o ambiente que mais potencializa a influência? Será a escola? A escola bíblica dominical? Será a igreja? Será a televisão? Será o entretenimento? Será os pais? Uma coisa é certa, amados irmãos, à luz das Escrituras, o ambiente que mais potencializa a influência e a liderança de filhos é o ambiente familiar. Quando olhamos dentro dos documentos da própria tradição da igreja,
uma das funções do matrimônio é a educação de filhos. É um dos tripés, o qual podemos estudar e nos preparar para os vendavais da vida. Então, se o ambiente familiar, o casamento, o matrimônio, é o local de maior potencialidade para influenciar os nossos filhos, se eles não repercutem aquilo que tanto almejamos, é porque alguma coisa está errada. Isso mesmo. E é não usar toda essa potência que é o matrimônio para a educação de filhos. Abra ou acesse sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6 e observe a leitura. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração, e vocês as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-se e ao levantar-se. Deuteronômio 6, 7. Bem, quando falamos de liderar é influenciar, e que o melhor ambiente é o familiar, o instrumento que usamos para exercer a influência é a comunicação. Um best-seller norte-americano falando sobre o matrimônio, sobre 7 passos para reconstruir um matrimônio, ele começa: primeiro passo, comunicação; segundo, comunicação, e todos os passos são comunicação. Isso mesmo. Se você quer liderar o seu filho, influenciar o seu filho, você precisa se comunicar com ele. E qual é a melhor comunicação? Qual é a comunicação afetiva? Aquela que traz maiores benefícios. Vamos ver hoje 3 características dessa influência provocada pela comunicação, para que possamos educar bem os nossos filhos e receber deles apenas o contentamento e o desfrutar das maravilhas de Deus. Vamos lá. O primeiro princípio está aqui da comunicação, é que essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso mesmo, para que você possa falar boas palavras, para que você possa aconselhar melhor, para que você possa motivar melhor o seu filho, para que você possa protegê-lo diante de tantas ideologias. Você tem que estar cheio de boas palavras. E como está cheio de boas palavras? A Bíblia nos garante que a boca fala do que o coração está cheio. Isso mesmo, a nossa comunicação nada mais, nada menos é o reflexo daquilo que ocupa o nosso coração. E quando eu falo coração, é o centro da nossa vontade, sentimento, dedicação e propósito. O que ocupa isso? O que ocupa? O que está guardado nesse órgão central, tanto na parte física como na própria emoção da alma. Bem, ao olharmos as Escrituras, essa família dos israelitas estão se preparando para conquistar a terra prometida. É bem interessante que o Moisés, que reúne todo o povo numa campina, ele não começa a descrever métodos de como invadir ou conquistar o inimigo. Na verdade, ele reúne o povo e dá orientações seguindo a própria Escritura que está aqui à nossa frente. Ele nos chama a atenção para educar os nossos filhos. E essa educação e essa influência só acontece quando estamos cheios de Deus, ou seja, cheios do amor de Deus. Veja que o verso 6 diz: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Isso mesmo, para uma boa comunicação que possa influenciar os nossos filhos ou conduzir em liderança, é uma comunicação que reflete o nosso amor para com Deus. E aí, algumas perguntas já devemos fazer aqui. Muitos pais chegam para mim dizendo: pastor, eu não aguento mais o meu filho, ou o que devo fazer? Ele só tem 6 anos e eu não sei como orientá-lo. Em vez de começarmos falando sobre técnicas ou métodos de aprendizagem, devemos entender que a solução para a educação começa não em olhar o seu filho, mas olhar para você, pai. Como muitos escritores já começam a enfatizar que a família, além de ser uma boa escola para os filhos, ela é uma excelente escola para os pais. Isso mesmo.
Por isso, se você quer já uma dica de como resgatar a educação dos seus filhos, eu procuro e quero levar você a pensar sobre como está o seu relacionamento com Deus. O que tem ocupado o teu coração? De uma maneira prática, volte-se ao primeiro amor. Se você ainda não teve esse privilégio, construa o hábito de fazer uma devocional pelo menos uma vez ao dia e não discuta isso. E o que é devocional? Ler as Escrituras, a palavra de Deus e meditar naquilo que você acabou de aprender. Ao mesmo tempo, essa meditação deve produzir em nós mudança de vida, de hábito. A Bíblia nos garante que as más conversações corrompem os bons costumes. Do outro lado, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, acima de tudo, recomendo, de uma maneira amorosa, volte-se para Deus. Construa um ambiente de devocional. Desenvolva um homem, uma mulher de oração. Resgate as boas práticas do jejum. Você já realizou? Pelo seu filho, pelo seu marido ou esposa? Você sabia que algumas entidades demoníacas que podem estar assolando o teu casamento só sai ou só se retira desse ambiente por meio de jejum e oração? Amados irmãos, o próprio Jesus Cristo, quando estava presente em nosso meio, em corpo, usou todos os meios de graça, da prática do jejum, oração, bem como de conhecer a própria palavra de Deus por meio ordinário. O próprio Jesus sempre estava presente, quando criança, em meio aos doutores na sinagoga. A Bíblia nos garante que ele crescia não só em estatura, mas também em conhecimento, sabedoria e graça de Deus. Se o próprio Jesus, que é 100% Deus, mas ao mesmo tempo 100% homem, usou todos esses meios de graça, o que você está fazendo para não utilizar? Você acredita que vai colher bons frutos dos seus filhos se você não tem boas sementes? Então carregue o seu coração de boas sementes, para que no momento oportuno você possa jogar no coração dos seus filhos. E quando falo de jogar a boa semente no coração dos seus filhos, vamos para o segundo princípio, para uma comunicação amorosa que provoca influência, e influenciar é liderar os nossos filhos para a educação. E assim, educar filhos para o louvor da glória de Deus. O segundo princípio que observamos aí, já no verso 7, é que esse jogar essa boa semente não tinha um momento, um horário, não tinha um período do ano como agricultor. Essa boa semente, ela é jogada constantemente no coração dos nossos filhos, e isso nos remete a uma comunicação, uma influência diária com eles. Se olharmos um pouco quanto tempo temos gastado conversando com nossos filhos em relação ao tempo que eles passam na televisão, ao tempo que eles passam na escola, é muito pouco. Por isso, recomendo a você deixar um espaço na sua agenda e diariamente você ter uma conversa boa e franca com o seu filho. Desenvolva a comunicação no cotidiano. A Bíblia aqui nos diz que devemos realizar esse ensino no dia a dia, ao sentar, ao levantar, ao acordar, ao dormir. Constantemente, amados irmãos, deve estar diante dos nossos olhos o desafio, como vemos aqui nas Escrituras, o amor de Deus revelado a coisas comuns. Quando surgir o próprio questionamento aos seus filhos sobre os espinhos, e aí você automaticamente já vai falar: você sabia, filho, que os espinhos é fruto do pecado, lá da desobediência do homem e da mulher no Éden? É justamente perguntando coisas simples como: pai, o que é aquele sinal no céu como um arco-íris? E ali prontamente, se ele não perguntar, você pode dizer: filho, tá vendo aquilo no céu? O que é, papai? É o arco-íris. E o que significa isso? Ali é o símbolo que Deus jamais vai destruir a humanidade por meio das águas, como ele fez no passado. E ali você pode trazer uma conversa comum sobre as consequências do pecado
e o que Deus fez com a humanidade no passado e o que Ele fará no futuro, porque todos nós prestaremos contas a Deus. Eu, e você vai olhar para eles assim, e você também. Bem, amados irmãos, ao entendermos que liderar é influenciar, e a influência começa com uma boa comunicação, e a comunicação, ela parte de um coração que está cheio de informação, por isso esse coração tem que estar cheio do amor de Deus. E esse amor é entregue por meio da comunicação em um ambiente onde revela o amor de Deus a coisas comuns. Não tire Deus do dia a dia da sua criança, do seu filho. Diante dos desafios de um trabalho escolar, ore com ele. Diante da ansiedade das suas notas no final de uma unidade escolar, ore com ele. Diante de um desejo de um brinquedo, ou de um parque, ou de umas férias, coloque como um propósito de oração constantemente. Por exemplo, Papai do céu, veja um exemplo dessa oração. Papai do céu, muito obrigado. Sabemos que o Senhor é dono do ouro e da prata. Sabemos que o Senhor tem todos os recursos do mundo. Te pedimos, nos dá os recursos para que possamos ter boas férias. E essas férias possamos perceber a Tua graça na natureza, bem como na palavra de Deus. Em nome de Jesus oramos. Amém. Veja, você está colocando a ansiedade dos seus filhos e a expectativa dessas boas férias no Senhor, ensinando para eles que nos mínimos detalhes ou nas grandes ansiedades do coração, devemos correr a Deus e entregar as nossas petições, e Ele guardará o nosso coração, perceba aí, e a nossa mente. A ideia é justamente que os nossos sentimentos serão cativos e a nossa percepção do mundo será totalmente outra. Como já fala vários historiadores, que quando o homem tem uma percepção equivocada dele, é porque ele tem uma percepção equivocada de Deus. Na medida que conhecemos a Deus, amamos a Deus e falamos para os nossos filhos e aplicando esse amor a coisas comuns, a identidade das crianças estão sendo formadas na medida que conhecem a identidade de Deus, seu caráter, lei e fúria. Dessa maneira, chegamos o último princípio da aplicação dessa influência na educação de filhos, que é o ensino com alegria. Veja que ao longo de todo o versículo mostra um dinamismo de amor e de aplicação desse ensino, provocando no que diz o próprio Moisés, que dessa maneira jamais se esquecerão, que dessa maneira vocês irão colher coisas que nunca plantaram. Veja que coisa graciosa que temos na palavra de Deus. Então, amados irmãos, que a nossa palavra seja temperada com sal, que traga amor, doçura àqueles que ouvem. Por isso, quando devemos encarar o bom ensino, somos como a própria voz de Deus. O texto aqui usa a palavra tu inculcarás. Esse verbo é totalmente utilizado todas as vezes que profetas estavam profetizando em nome de Deus. Isso significa que quando estamos ensinando os nossos filhos, influenciando por meio da comunicação, porque o nosso coração está cheio de amor, somos o próprio Deus, com hálito de Deus derramando sobre os nossos filhos a ternura, a graça e o amor de Deus. Que maravilha, né, irmãos? E muitos correm ali atrás de profecias para prever futuro, né? Quando temos em nossa casa, todas as vezes que educamos os nossos filhos no caminho do Senhor, é o próprio hálito de Deus, é o próprio fôlego de vida, queimando corações dos nossos pequenos para o louvor da glória de Deus, despertando-os. E aí, cumprindo aquilo que diz em Romanos, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, o qual não devemos nos envergonhar desse evangelho, pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E os benefícios são enormes. A própria palavra, quando exige de nós alguma coisa, não é como se o Deus Todo-Poderoso fosse um tirano
e fosse requerer de nós algo que nos prejudicaria. Não. Ao obedecermos a palavra de Deus, somos os primeiros a se beneficiar dessa atmosfera de santidade, como vemos aqui nas Escrituras. E o primeiro benefício, o qual podemos perceber, é desfrutar de uma comunicação afetiva. Na medida que você compartilha com o seu filho o amor de Deus, as realidades comuns, com uma alegria, você começa a perceber o que passa no coração. A palavra de Deus nos requer de nós que não nos afastemos da simplicidade que há em Cristo Jesus. Isso significa que aprendemos com Ele, que é todo humilde, Jesus Cristo, a tratar os nossos filhos com humildade, falando na linguagem deles e deixando eles falarem para que possamos realmente nos comunicar e revelar esse amor. Então, o primeiro benefício é ter uma comunicação verdadeiramente afetiva, se colocando no lugar dos seus próprios filhos, trazendo um vínculo cada vez mais forte entre pais e filhos. E esse vínculo é produzido de uma maneira diária, como vimos ao deitar, ao levantar e ao caminhar. O segundo benefício que temos no próprio texto, como vemos aqui, é a grande conexão emocional que surge desse companheirismo do filho para com o pai. Amados irmãos, hoje o meu filho mais velho, Mateus, tem 12 anos. E como é bom correr com ele. 2 metros, quer que seja. Eu lembro quando estava ainda no seminário, chegava muito tarde em casa, por volta das 10, 11 horas, e ele estava ali me esperando. E sabe o que é que fazíamos? Descíamos do apartamento e andávamos no condomínio atrás de Timbu, para ele ver os animais à noite, né? E aqueles que são noturnos, porque eu queria ter tempo com ele. Hoje, com meu filho do meio, o Caleb, de 8 anos, tem vezes que vamos para a piscina sozinho, eu e ele, e vamos conversando sobre o que ele acha das coisas de Deus. É bem interessante que ontem, conversando com ele, perguntei o que era o amor e tive a oportunidade de compartilhar com ele. Ali, ele entendeu e me trouxe uma seguinte resposta: papai, eu entendi. Amor não significa ausência de sofrimento, mas entender o que Deus quer de nós para o nosso futuro. Não é lindo escutar isso de uma criança de 8 anos? Hoje fazemos a mesma coisa com a Sara, com apenas 3. Mas temos visto ela dizer: como eu amo a Jesus. Veja que a conexão emocional, ela começa sendo realizada na medida que coisas cotidianas são apresentadas para os nossos filhos, à luz da palavra de Deus. Terceiro e último benefício, irmãos, quando olhamos aqui, é o próprio fortalecimento dos relacionamentos. Os filhos começam a entender que a confiança do pai demonstrada não é no seu desempenho cognitivo ou na sua força física ou na sua capacidade financeira. Eles entendem que a segurança do pai está apoiada em Deus, em Jesus Cristo, que agindo ele, quem impedirá? Eles aprendem que não há escassez no mundo onde o próprio Deus é dono do ouro e da prata. Da mesma perspectiva, ele sabe que tudo é Deus na perspectiva de nos salvar e prover todas as coisas. Uma criança que segue e cresce em um ambiente familiar onde a comunicação influencia e é demonstrada com aquilo que está no coração. Meu coração está cheio do amor de Deus. E aí eu demonstro isso numa conversa cotidiana com os meus filhos. Amorosa, saudável. Esse relacionamento vai se cada vez se entrelaçando e fazendo uma unidade familiar. E aí, amados irmãos, os filhos são como flechas na mão do arqueiro. Ou seja, serve tanto para defender de uma ameaça, como para ter caça para toda uma família. É isso que eu rogo para todos vocês, que vocês desenvolvam essa educação biblicamente orientada para desfrutar de filhos educados para o louvor da glória de Deus. Não é fácil, os desafios são enormes. Nossos filhos estão cada vez mais expostos a tempos e mais tempos na televisão. E é bem interessante que você não precisa
de uma programação que seja totalmente antibíblica, mas toda programação que oferece satisfação sem Deus, devemos lembrar do que o próprio Cristo falou: se não é contra mim, se não é a favor de mim, é contra mim. Se não ajunta comigo, espalha. Ou seja, se uma influência não está produzindo contentamento no Senhor, se uma influência não está produzindo que a nossa esperança está em Deus, se uma influência que seu filho está sendo submetido não reflete que a nossa provisão vem do Senhor, se essa influência mostra qualquer outra coisa que não seja apontando para o louvor da glória de Deus, ela é a influência que está destruindo os seus filhos com pretexto de entretenimento. Você sabia que muitos jovens passam mais de 5 horas, principalmente adolescentes, no TikTok, apenas no entretenimento de boas piadas? Amados irmãos, muitas vezes nessa guerra, mais desafiador não é ser contra as coisas que são pecado, mas aquelas que são lícitas, mas não me convém e não edifica. Mas eu creio no Senhor Jesus Cristo, que assim como a família foi desafiada a conquistar Canaã, possamos pegar esses princípios bíblicos que acabamos de mostrar, liderando os nossos filhos. Como? Com uma boa comunicação, apresentando aquilo que já está cheio em nosso coração, o amor de Deus, dentro de uma conversa cotidiana, cheia de amor e temperada de ternura. Aqui chegamos ao final e tenho a grande expectativa que o Senhor possa guardar o teu coração e a sua mente para o louvor da glória de Deus. Amados irmãos, nessa série estamos já preparando o nosso vídeo que vai entrar no ar amanhã. Então nos acompanhe. Falamos aqui sobre como educar os nossos filhos. E amanhã, como superar os desafios na adolescência. Isso mesmo. Chegando agora o meu filho mais velho, com 12 anos, o Mateus, eu tenho tratado com ele alguns desafios. E percebi que esses desafios não são particulares apenas na minha casa, mas muitos pais estão lidando com a questão das influências, a questão dos adolescentes procurarem ser aceitos em alguns grupos, a questão de eles não escutarem, mas os pais e as mães muitas vezes escutarem uma influência externa, e isso é normal, devemos então protegê-lo. Tudo isso e muito mais teremos no próximo vídeo de amanhã, não perca. E fechando aqui, peço que você possa compartilhar essa mensagem, se fez sentido, comenta aí aquilo que Deus já tem te abençoado, compartilha algum exemplo para que a gente possa orar junto e crescer como comunidade para o louvor da glória de Deus. Meu grande abraço e quero te convidar a baixar a sua cabeça e orar novamente comigo. Senhor, nosso Deus e Pai, reconhecemos a Tua santidade, reconhecemos que o Senhor é bom, reconhecemos que a Tua misericórdia dura para sempre, reconhecemos que o Senhor é o nosso general, reconhecemos que o Senhor é o nosso Rei. Por reconhecermos que o Senhor é nosso Rei, reconhecemos que somos o Teu povo, propriedade exclusiva de Deus, para proclamar o Teu Evangelho. Senhor, diante de tanta beleza, santidade, de tanta misericórdia, suplicamos, nos capacita, ó Deus, nos habilita a enchermos o nosso coração de amor pelo Senhor Jesus Cristo. Ao mesmo tempo, ó Deus, nos desprende de tudo aquilo que nos atrapalha, nos embaraça, para que possamos ter tempo de qualidade com os nossos filhos. Acima de tudo, nos habilita, ó Deus, para perceber em coisas comuns o Teu agir. Não foge, Senhor, não permita que fuja de nós a boa temperança, a doçura ao corrigir os nossos filhos. Que não seja a frustração, mas o Teu amado temor que nos envolva nesse momento. Por isso eu quero pedir que o Senhor abençoe esse lar que está ouvindo essa mensagem agora. Abençoe essa mãe, abençoe esse homem, abençoe os seus filhos. Capacita-os, Pai, para que eles vivam para o louvor da Tua glória e desfrutem da Canaã
como família unida do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, quando vamos falar sobre os desafios na adolescência. Que Deus te abençoe. Um grande abraço.